Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para iniciarmos mais um estudo das nossas quartas-feiras. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre o bem e o mal. É um tema que ele está no Livro dos Espíritos, na parte 3, no primeiro capítulo. E eu gosto de falar que ele é um tema que é uma tapa sem mão em nós, porque à medida que nós podemos estudar e nos debruçar sobre esses dois conceitos tão importantes para a nossa vida, que são os conceitos de bem e de mal, nós vamos começar a nos entender como pessoas, nós vamos começar a entender melhor quem somos nós, quais são as nossas ações, se estamos errando, se estamos acertando, se estamos firmes no propósito do Cristo. Então, é um tema que vai nos conduzir numa meditação muito profunda para nós mesmos. Hoje, como essa parte do Livro dos Espíritos ela é um pouco mais complexa, mas, vamos dizer assim, extensa, nós vamos hoje lendo as questões e as respostas dos Espíritos e vamos aqui debatendo, certo? Para que a gente possa controlar bem nosso tempo, a gente não exceda muito, porque esse é um tema que, assim, a gente sempre vai encontrar algo para falar, algum exemplo. Então, para que a gente consiga dosar bem o tempo, a gente vai trabalhar dessa forma na noite de hoje. Como já é costume, nós vamos iniciar com a leitura de uma passagem hoje do nosso livro Pão Nosso, de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. E vamos também fazer nossa prece, certo? Para que nós possamos nos harmonizar e dar por iniciado o estudo que vai ocorrer nesta noite. Então, vamos para a leitura do livro. Só um momentinho. Hoje nós vamos começar a leitura do nosso livro, Pão Nosso, pela mensagem 1, número 1, que se chama Mãos à Obra. A mensagem... Opa, só um momento. A mensagem, ela diz assim: Mãos à obra, e diz: O que fareis, pois, irmãos, quando vos ajudais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar a atividade quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é importante e de que é imprescindível que se movimentem cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades
quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Que assim seja, uma mensagem muito bonita, como nós podemos ver, que ela fique aí para a nossa reflexão, né? Que nós possamos meditar nessas palavras, porque são palavras muito preciosas, né? Principalmente na parte que diz que os centros espíritas é um momento importante, esse que se diz, que os centros espíritas, quando não dispõem de médiuns adestrados, eles fecham. Mas ele diz, médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental de iluminação dos companheiros, porque cabe a nós compreender que esse papel de buscar essa iluminação, ele é inteiramente nosso. Nós temos que ser a força motriz que irá modificar os nossos problemas. Nós temos que ser a força motriz que irão elevar-nos, que irão buscar adquirir conhecimento, de buscar conhecimentos em prática, de mergulharmos. Hoje vamos entender da importância fundamental e da nossa necessidade de mergulharmos na prática do bem, na prática da caridade. São esses os ensinamentos do Mestre. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, os que se sentirem à vontade. Vamos nos sintonizar, nos acalmar após um longo dia. Vamos todos nos unir em uma única faixa de vibração. Senhor Deus, Divino Mestre, te rogamos, Senhor, nesta noite, para que nós possamos, neste momento em que nosso estudo se inicia, que nós possamos ter nossas mentes, nossos conhecimentos dilatados, para que possamos receber todas as informações preciosas que aqui nos serão ofertadas, que nesse momento, dentro do nosso ser, dentro dos nossos lares, possa reinar a paz, o sentimento de amor, de fraternidade, de comunhão. Te rogamos também, Senhor, pelo concurso dos nossos irmãos, dos nossos guias, dos nossos mentores, para que nos auxiliem nesta noite, nesse estudo, a transmitir, a receber este conhecimento de que somos tão necessitados. Te rogamos também, Pai, para que todos os trabalhos dessa noite possam transcorrer na mais divina e serena paz. E é assim, Senhor, com a Tua permissão, com a permissão do nosso guias, do mentor da nossa casa, Moacir, do nosso Senhor de infinita luz e bondade, damos por iniciado mais um estudo na noite de hoje. Muita paz a todos, meus irmãos. E então, meus irmãos, como eu já vinha falando desse tema, ele é um tema bastante interessante, né? Eu gosto bastante de falar sobre esse tipo de tema, que são os temas que eles vão lá e cutucam na nossa moral, porque nós vamos... É importante. Eu não acho que nós devemos nos abster de ler, de entender, de interpretar, de conversar sobre esses temas, porque somos falhos. Eu acho que esse é justamente o motivo pelo qual nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que entender, temos que buscar interiorizar, temos que conversar com os nossos outros irmãos, para que nós possamos trocar experiências. Somos consciências imortais, somos únicos, cada um se encontra num momento diferente de vida, cada um possui suas próprias experiências, e é muito importante que nós tenhamos isso muito bem acertado dentro de nós, porque quando nós mergulhamos nesse tipo de tema, quando nós estudamos, quando nós compreendemos, nós começamos a perceber as nossas falhas, começamos a perceber onde estamos errando, onde estamos sendo egoístas. Não podemos permitir que esses dois, que já nos elucidaram os espíritos, eles já nos adverteram, esses dois, que são as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, sejam parte coabitante do nosso ser,
durante essa nossa jornada evolutiva, temos que buscar sempre, sempre, meus irmãos, eliminá-los. É importante, temos que reduzi-los, reduzi-los e reduzi-los e trabalhá-los e lapidarmos o nosso ser da mesma forma que se é dapilado, da mesma forma que se é lapidado um diamante. Somos diamantes, somos uma matéria bruta, na verdade, necessitando ser trabalhados, ser lapidados, ser melhorados, até que nós possamos nos tornar diamantes. Então, esse tipo de tema, ele faz isso muito conosco. Nos faz embarcar muito nesse tipo de reflexão e é muito importante que a gente compreenda onde nós estamos errando. Como já disse, é importante também que nós possamos parar ao final de cada dia. Sabemos que às vezes não é possível, porque temos vidas corridas, mas é importante que nós tenhamos um tempo para nós, que nós possamos nos compreender, que nós possamos nos entender, que nós possamos tentar nos sintonizar com boas faixas vibratórias, que nós possamos tirar alguns minutos do nosso dia para entender quem sou eu, no final de contas. O que eu fiz hoje? Como foi meu dia? Foi produtivo? Não foi? E minhas tratativas com os meus irmãos? Tratei alguém mal? Tratei. Poxa, será que eu não poderia ter tratado ele bem? Será que aquela palavra que eu disse, será que aquela palavra que eu proferi, ela não foi danosa? Ela não foi desrespeitosa? Ela não fere ao próximo? Será que eu não poderia ter tomado atitudes que poderiam ter feito o meu dia diferente? Será que eu não poderia, ao longo do meu dia, ter tomado ações das quais, ao findar do dia, eu poderia dizer, poxa, meu dia hoje foi tão bom. Então, nós temos que entender que nós somos os responsáveis por isso. Não nos enganemos de jeito nenhum. Não vamos parar com essa mania de acreditar as nossas competências aos outros, de parar de colocar a nossa felicidade no outro, de colocar o nosso sucesso depende do outro, a minha paz depende do outro. Não, meus irmãos, a minha felicidade, ela depende de mim. O meu amor, ele depende de mim. O meu sucesso depende de mim. Eu sou responsável por tudo que me cabe. Nós temos muito essa mania de querer jogar a culpa nos outros, principalmente quando nós nos pegamos em falha de ações. Quando nós nos pegamos em erro, nós dizemos, mas a culpa não é minha, eu estava aqui, ele que veio me provocar. Mas você sabe, meu irmão, que ao fazer isso, você está entrando numa faixa de sintonia, uma faixa de vibração que não é tão legal, que não é o ideal, porque nós sabemos, já vimos aqui nos nossos encontros, que os irmãos, os espíritos desencarnados, os nossos irmãos desencarnados, eles se afinam conosco por pensamento e por vibração. E é aí que nós resgatamos aquele velho ditado que diz, dize-me o que tu... A gente, na verdade, transforma um pouco aquele ditado que diz, dize-me com quem tu anda, que eu digo quem tu és. E aí a gente, espírita, diz, dize-me o que tu pensa, que eu digo quem te acompanha. Então, a partir do momento que nós saímos dessa faixa de vibração mais positiva, nós estamos abrindo, de certa forma, uma brecha para que irmãos do calibre dessa faixa de vibração se afinem conosco, possam nos influenciar, e não sabemos até onde isso pode levar. Então, nós vamos hoje debater algumas questões importantes. Nós vamos ver aqui a importância de nós praticarmos o bem, permanecermos no bem, de nós podermos compreender as nossas ações, os impactos que ela causa, não apenas no outro, mas o impacto que ela causa em nós mesmos. Nós temos que entender que as nossas ações, caso sejam elas dotadas de um sentimento mal, elas vão ter um impacto muito grande na nossa jornada, na nossa bagagem. E como é importante que nós possamos praticar o bem para que a bagagem que nós já trazemos conosco de outras encarnações, ela possa ser trabalhada, ela possa ser diminuída.
que a partir do momento que nós vamos começar a prática do bem, nós vamos compreender essa verdade, nós vamos compreender muitas coisas, nós vamos nos tornar mais felizes quando praticantes do bem. Então, hoje nós vamos abordar um pouco disso. Vamos começar pela pergunta 629, que trata onde Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E os espíritos, eles nos respondem: a moral é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A partir desse texto, nós já podemos entrar no que é a definição de bem e o que é a definição de mal. Porque, como já nos dá uma pequena noção aqui no final da resposta, o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Logo, é tudo aquilo que está em conformância com essas regras. E o mal já é tudo que, de alguma forma, vem a transgredi-la, se torna danoso. E quando nós vamos refletir lá atrás, nos ensinamentos do Mestre Jesus, nós vamos ver que ele veio para nos trazer uma mensagem muito bonita de amar ao próximo. Vamos nos lembrar de quando ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É disso que se trata. É uma coisa que nós temos que começar a praticar muito, que é uma coisa que nós percebemos, creio eu, que no nosso dia a dia, na nossa convivência, dentro da nossa casa, dos nossos ambientes de trabalho, de escola, faculdade, que é algo que falta. Apesar de, nos últimos tempos, isso está, de certa forma, se aflorando, mesmo que a passos lentos, mas é algo que nos falta ainda, que é a empatia. É a capacidade que nós temos que ter, na verdade, de se colocar no lugar do outro em determinada situação. Porque, às vezes, na nossa tratativa com pessoas, com irmãos ao longo do dia, nós agimos de uma forma que nós não gostaríamos de ser tratados. Nós damos respostas das quais nós não gostaríamos de ouvir. Nós emanamos energias, emanamos vibrações das quais nós, tenho certeza, não gostaríamos de receber. Então, nesse momento, estamos em falta com a empatia. Nós estamos em falta com esse ensinamento do Mestre de amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando nós compreendermos esse ensinamento, quando nós formos capazes de colocá-lo em prática de uma forma efetiva, nós vamos ter compreendido grande, se não toda a mensagem que Jesus veio nos trazer. Todo esse norte que ele veio nos deixar, nós vamos ter entendido. Nós vamos ter o tato, nós vamos ter a sensibilidade de, ao se deparar com o irmão na rua, termos o cuidado de se dirigir a ele, porque nós não sabemos por tudo que o outro vem passando. Nós não sabemos em que estado de equilíbrio emocional e psicológico o outro se encontra, para que nós sejamos mais vamos dizer assim, ferir um pouco mais, né? Pegar aquela ferida que está aberta, colocar o dedo e dar uma cutucada. Então, nós sejamos cuidadosos com isso, porque nós não sabemos qual o impacto. Na verdade, nós podemos dizer que até sabemos, mas nós preferimos fingir que não sabemos o impacto que as nossas palavras, que os nossos sentimentos emanados vão ter no outro. Portanto, é muito importante essa questão da empatia, principalmente nos dias de hoje que nós passamos. São dias muito difíceis. Se antes já se existiam irmãos que se encontravam em regime de isolamento social, seja por vontade própria, seja por questão de possuir como nós podemos dizer, algum problema como depressão, pensamentos suicidas, nós sabemos que isso acaba por acarretar um isolamento muito grande na pessoa que é acometida de tais enfermidades, e é importante que nós possamos pensar nisso com carinho. Já se inicia agora no fim de ano, né, o momento que vai começar a campanha
se não me engano, ou é Setembro Amarelo ou é Novembro Amarelo, é algo assim, peço perdão por não lembrar, que é um mês em que se é totalmente dedicado a falar sobre suicídio, sobre depressão. Então, será que se nós pararmos para olhar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, no nosso círculo de amigos, de vizinhos, será que não tem alguém que está necessitado apenas de um ouvido amigo para que possa ouvir? Eu sei que nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, mas ao fazer isso, nós estamos colocando em prática um bem tão grande, porque às vezes o que os nossos irmãos desejam é apenas, muitas vezes, um ouvido amigo que possa ouvir naquele momento as suas preocupações, as suas dores, que possa ouvir o que incomoda ele naquele momento. E nós, às vezes, nessa vida tão corrida que a gente leva, de preciso trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho isso, tenho aquilo, a gente não pode parar. E às vezes 10 minutinhos do nosso tempo pode salvar a vida de alguém. Então, eu, particularmente, eu acho que a gente não deveria ter um mês apenas para falar disso. Eu acho que a gente deveria ter um ano, uma vida para falar desse tipo de coisa, porque nós estamos vivendo, além de um fato de saúde pública muito difícil, nós já estamos há um certo tempo enfrentando esse outro problema, que é a questão do suicídio e da depressão, que apesar de não ser totalmente objeto de estudo da nossa noite, é importante ressaltar que nunca antes nós tivemos na história da humanidade níveis tão alarmantes de idosos, de jovens cometendo suicídio. Então nós temos que parar e ter um olhar humano sobre isso. Nós temos que ter esse tato de parar um minuto do nosso dia e nem que seja fazer uma prece por esses irmãos, porque ao fazer isso, nós estamos fazendo, tenho certeza, uma grande contribuição, que nós possamos ver, ter esse mesmo olhar dentro das nossas famílias, que nós possamos pegar esses nossos irmãos que estão ao nosso redor e ceder a ele 10, 15, 20 minutos de um ouvido amigo, que nós possamos mostrá-los, dizer a eles que eles não estão só nessa caminhada como muitas vezes acreditam. Eles estão, na verdade, cercados por uma rede infindável de amor, de compaixão e de boas energias. Então, é um apelo que se é feito nessa noite de hoje. E é algo que casa muito bem com quando nós falamos de estar em acordo com a lei de Deus, com os ensinamentos de Jesus, em empatia. Então, meus irmãos, o apelo da noite fica aí. Sejamos mais empáticos. Vamos parar de ser tão egoístas, como já disse no início do estudo, e torno a falar, nos dizem os espíritos que são as duas maiores chagas da humanidade. É o egoísmo e a vaidade, se eu não me engano, e o egoísmo. Eu vou lembrar, peço perdão, esqueci por um momento, acabei de falar, mas já esqueci. Mas, enfim, que nós possamos ouvir esse apelo. A vaidade e o egoísmo, lembrei, é isso mesmo. Que nós possamos parar um pouco nosso dia tão corrido, quando a gente não tem tempo nem para a gente. Mas temos que achar tempo para a gente tem que achar tempo para o próximo, e é importante. Dando prosseguimento aqui na pergunta 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos, eles nos respondem: o bem é tudo que é conforme com a lei de Deus, e o mal é tudo que dele se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. É justamente o que nós acabamos de, por coincidência e por ser uma continuação do tema, falar, né? Tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. Tudo aquilo que a infringe, nós estamos caminhando aí nesse caminho de praticar o mal. Na pergunta 631, Kardec pergunta: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem
e o que é mal? E os espíritos nos respondem: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. É algo também que nós já temos falado há um certo tempo. É essa questão de, quando eu creio que nós vamos ver mais à frente esse conceito, mas é um conceito que a gente vê que está bem presente, que é de que Deus nos criou simples e ignorantes. Porém, nós temos que saber que, apesar de sermos simples e ignorantes, nós já viemos com essa capacidade de distinguir o bem e o mal. Então, até hoje mesmo, um exemplo latente disso é o que nós fazemos com a nossa inteligência. Quando nós paramos para refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte, num texto que nos é trazido, que fala justamente sobre a inteligência do homem. Então, quando nós paramos para refletir nisso, nós temos que ter certeza que tudo o que acontece ao nosso redor, na nossa sociedade, não é nada mais, nada menos do que as consequências do usufruto das nossas inteligências. Muitas das coisas não, tudo nos foi dado para que nós pudéssemos utilizar para o bem da humanidade, para a nossa evolução, para que nós pudéssemos seguir essa jornada. Porém, sempre foi a nosso critério, visto que nós temos o livre-arbítrio, deturpá-los para o mal. Um exemplo disso, que é um exemplo que eu acho bem simples, bem didático, é a questão das bombas nucleares, as bombas atômicas, né? Que a princípio o estudo ele foi concebido numa ideia de gerar a partir de um recurso um recurso não renovável, mas a partir de pequenas quantidades desse recurso poder gerar uma quantidade de energia gigantesca. Para a gente ter uma noção, nas usinas nucleares é utilizado por cerca de 1 grama de urânio. E a gente sabe que 1 grama é uma quantidade de massa extremamente pequena, mas essa mesma grama de urânio, por exemplo, ela tem a capacidade de gerar energia para deixar toda a cidade de Paris funcionando por cerca de 2 horas. Por aí a gente já tira. Então, a princípio, o estudo ele foi concebido nessa ideia. Mas, com a chegada das 2 grandes guerras mundiais, ali no final, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se descobriu, pela parte dos Estados Unidos ali, e os aliados, de que o outro lado da guerra, ele já estava, ali a parte da Alemanha, eles já estavam fazendo esses estudos para desenvolver a bomba nuclear. E foi a partir de então que surgiu uma grande questão naquele momento, que é, se nós não fizermos, eles vão fazer. Então, se alguém tem que fazer, que sejamos nós. E foi algo extremamente danoso, não só para o meio ambiente, mas para a história da humanidade como um todo, com o bombardeio por parte com um bombardeio que houve por parte dos Estados Unidos das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que até hoje temos marcas, né? O uso, às vezes, irresponsável desse tipo de tecnologia, como nós temos Fukushima como um grande exemplo, que até hoje temos outro exemplo, Chernobyl, que são exemplos da má gestão humana de recursos em busca apenas de lucro, sem pensar na segurança dos outros, acaba que nós temos, por conta disso, locais que até hoje não são habitáveis. E que a ciência diz que só vão estar habitáveis daqui a milhares de anos, por causa da questão do decaimento dos níveis de radiação. Então, é sobre isso que se trata. Nós, no fundo, sabemos, meus irmãos, quando nós estamos fazendo algo que não é bom, que não é mal, no fundo da nossa consciência, por mais que a gente queira fingir que não sabe, mas nós sabemos, e às vezes essa consciência vem nos chamar o resgate de dizer: você sabe que o que você fez foi errado, não é assim que se faz. O sentimento de culpa ele vem. Então, quando ele diz aqui que quando nós cremos em Deus e o queremos saber essa diferença, nós sabemos, é porque de fato nós sabemos.
Não nos enganemos, não tentemos nos enganar dizendo, mas eu não sabia que aquele dia, se eu dissesse isso a fulaninho, eu estava fazendo uma coisa má, nós sabemos. E é por isso que nós falamos, batemos muito na tecla de vigiar nosso pensamento, porque às vezes um deslize é um bastante para desencadear uma série de eventos. Então, que nós possamos também vigiar nossos pensamentos, nossas ações, que nós possamos ser aquelas pessoas que pensam muito bem antes de fazer, e não sejamos as pessoas instintivas, do qual o nosso instinto, que nós sabemos é um instinto animalesco, querendo ou não, vem à flora naquele momento. Mas sabemos que tudo isso são práticas, são experiências, somos nós, nos conhecemos, como nós dissemos no começo, somos nós, sabemos as nossas limitações, nos fazendo aquela avaliação que sugerimos no início e que já estamos sugerindo há um certo tempo de como foi nosso dia, como foi nossa relação dentro de casa, no trabalho, como foram nossas ações. E a partir daí nós vamos nos conhecer, vamos ter um poder de polícia sobre nós maior. Dando prosseguimento aqui na pergunta 632. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal? E os espíritos nos respondem: Jesus vos disse, vede o que gostaríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganeis. Algo que nós já falamos também, que é a capacidade que nós temos de ser empáticos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não gostaria que determinada situação, palavra me ocorresse, logo eu não pratico com o próximo. E fazendo isso, eu estou fazendo o bem. E é importante nós refrisarmos também, para que não reste nenhum engano, creio eu que será abordado mais à frente, mas para que, caso não apareça, ao não fazermos o bem, tenhamos a certeza. Estamos, por consequência, fazendo o mal. Já nos alertou além Emmanuel. Cada oportunidade que nos aparece de fazer o bem e nós não fizemos é um mal que nós cometemos. Então, já é outro chamado para que a gente não se abstenha nunca de praticar o bem. Que a gente, mesmo porque nós temos ainda uma visão, podemos dizer assim, muito materialista do que é fazer o bem. Para a gente fazer o bem é sempre poder doar algo material, poder doar um dinheiro, poder doar alimento, enfim, roupas. Nós temos essa visão materializada de bem e também de caridade, quando, na verdade, fazer o bem, fazer a caridade não se resume a isso, não está estrito a isso. A gente pode fazer o bem quando a gente sabe que um irmão nosso está passando por um problema, por uma dificuldade, faz uma prece. A gente pode fazer um bem quando a gente sabe que nosso irmão está passando por um momento de perturbação muito grande. A gente para conversar e no meio dessa conversa a gente fala para ele de Jesus, a gente fala do que é amor, a gente diz, olha, você não está aqui, eu posso não fazer muito do ponto de vista, eu posso não fazer muito, perdão, eu posso não fazer tudo, mas saiba que o que eu estou fazendo é de coração. Envolver nosso irmão nesse sentimento é dar um bom dia na rua para as pessoas com que nós cruzamos. É que nós possamos ter um olhar humano sobre os infortúnios ocultos que estão sempre aí no nosso dia a dia. Vamos parar para analisar quantas vezes nós nos deparamos com um gari na rua e damos bom dia. Quantas vezes nós subimos no ônibus e olhamos para o motorista e para o cobrador e demos bom dia, ou simplesmente nessa pressa desarvorada que nós temos, passamos e nem falamos. Quantas vezes dentro do ônibus, do coletivo, alguém ali tentou puxar um assunto, tentou falar algo com a gente fingiu que não estava ouvindo, o irmão tentou desabafar, a gente fez, não é meu problema, não sei o quê, colocou um fone e fingiu que estava dormindo. Então, são ações que a gente pode avaliar, são coisas que com o trabalho cuidadoso nós podemos mudar. Porque
nós temos que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É algo que vai ser muito batido na tecla na noite de hoje do nosso estudo. Temos que ter essa capacidade, temos que ser empáticos. Na pergunta 633, Kardec pergunta: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? E os espíritos nos respondem: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural trata o homem, traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que se acusa. Veja bem, eu achei extremamente didático esse exemplo que ele deu do ponto de vista de se alimentar. Porque nós sabemos que apesar do nosso estômago ele poder, à medida do tempo, se adaptar à comida, à quantidade de comida que nós ingerimos, nós naturalmente possuímos um limite para ingerir alimento. Quando nós comemos muito, passamos mal. Mas se nós insistimos repetidamente nesse ato, vai se resultar numa série de outras coisas. Vão começar a surgir probleminhas de saúde se nós começarmos a exceder, como no caso desse exemplo que nos foi dado. Vão surgir, possivelmente, problemas de colesterol, se nos alimentamos de maneira muito desvairada dos temperos que nós temos, como o sal, que nós sabemos que tem que ser utilizado com a cautela máxima, nós vamos desenvolver pressão alta. Se nós damos açúcar demais para o nosso corpo do que a quantidade recomendada para a nossa dieta diária, nós podemos desenvolver um problema de diabetes. Então, temos que entender que tudo na vida, se nós transcendermos essa linha, vai haver consequências. E da mesma forma é com o bem e com o mal. Existe uma linha muito bem traçada entre um e o outro. Então, se nós somos pessoas que vamos começar a andar nesse caminho de práticas do mal, nós vamos começar a nos cercar dessas energias, dessa vibração, nós vamos começar, a andar na companhia de espíritos que se ligam nesse tipo de faixa de pensamento, de vibração. Não nos enganemos, as coisas vão tender para esse lado. Nós vamos passar a ter uma certa dificuldade no nosso dia a dia. Então, eu achei extremamente feliz e didático, como os espíritos sempre são conosco. Eles sempre tentam nos fazer entender tudo da melhor forma possível. Nós que, às vezes, tentamos fingir ou tentamos não prestar-se a ter mais ao conteúdo, mas sempre são ensinamentos muito felizes, que quando nós olhamos assim, nós podemos aplicar às diversas áreas da nossa vida. Por quê? Pergunta Kardec, na pergunta 134, porque o mal está na natureza das coisas. Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? E os espíritos nos respondem: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Na questão 115 se trata disso, do Livro dos Espíritos. Deus deixa a todo homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque
a união do espírito ao corpo. E na medida que eu li esse parágrafo, me veio à minha mente, certa feita, a nossa irmã, que também é palestrante espírita, membro da Comunhão Espírita de Brasília, ela nos contou que os espíritos, certa feita, no trabalho da casa, informaram que nós que estamos aqui somos os mesmos que estávamos na montanha quando Jesus proferia o sermão. Somos os mesmos que encarnavam antes de nos ser escritos os 10 mandamentos através de Moisés e da sua mediunidade. E alguns de nós que hoje estão aqui são os mesmos que vieram daquele momento em que nós lembramos tanto, que é o momento dos que se retrata no livro Os Exilados de Capela. E nós continuamos nesse caminho, nós continuamos ainda nessa fase de evolução. Então, é importante que a gente tenha até essa noção, porque Maísa até nos conta, né, que na época dela de mocidade, as pessoas brincavam muito dizendo, eles tinham uma brincadeira entre eles, que era de dizer, desde quando eles achavam que eles encarnavam aqui na Terra. E um dizia, eu acho que eu reencarno aqui desde a época da Revolução Francesa. Aí o outro dizia, eu acho que eu reencarno aqui desde a época do Iluminismo. Aí outros diziam, eu reencarno aqui, eu na verdade acredito que eu sou um exilado de Capela. E ela disse que certa feita, os espíritos instruíram a eles dizendo que não tem na verdade nenhum orgulho em se dizer que se é um exilado de Capela. Porque se é desde lá que nós estamos nessa jornada, nessa caminhada. Então, é importante, eu creio, a gente se ater a isso. Que nós estamos, comentávamos até no último estudo aqui, que a humanidade ela chega num ponto em que não dá mais para continuar do jeito que está. Se é necessário uma mudança radical no seio da nossa sociedade. E eu sou muito grato, particularmente, por saber que a todo momento se é trazido para encarnar na Terra, para reencarnar aqui no nosso globo, espíritos que já vão ser espíritos que vão auxiliar nesse processo que a Terra passa de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós podemos ver isso muito de forma bastante latente na sociedade. São crianças assim dotadas de um intelecto fenomenal, crianças que vêm com consciência ecológica, com consciência social, que vêm assim para dizer que o que importa é o amor. E são assim casos que quando a gente para na nossa literatura jornalística para ver, a gente fica até abismado. Mas é justamente isso que nós estamos precisando agora. Nós precisamos que essas crianças venham para transformar a Terra e para nos auxiliar, para nos transformar, para que nós possamos aprender com elas. Também todo esse conhecimento que ela vem nos trazer ali em tão tenra idade. Então é muito importante que a gente possa compreender isso. Na questão 135, Kardec pergunta: as diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. Não fica parecendo que a lei natural não constitui regra uniforme? E os espíritos respondem: essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isto não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. E embaixo vem um comentário de Kardec sobre essa questão. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser uma em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais.
ou convencionais. Ele encerra aqui o comentário. E aí é quando a gente já pode começar a comentar outra coisa bastante importante, que é justamente nós sabermos que nós estamos aqui encarnados, mas que somos seres únicos, somos individualidades. Cada um está aqui numa etapa diferente da reencarnação. Uns estão passando por um tipo de prova e outros por outro. Isso é perfeitamente normal, porque nós temos que entender uma coisa: não fomos todos criados ao mesmo tempo. Não percorremos todos o caminho exatamente igual um ao outro. Claro que os gêneros de provas, os gêneros de expiações que nós passamos são iguais, mas a diferença é de que alguns de nós despertaram para alguns tipos de conhecimentos de uma forma, vamos dizer assim, mais célere do que outras. E os gêneros de prova deles, nesse momento, são provas, como disse aqui Kardec, eles têm necessidades advindas desse gênero de provas diferente. Então, a gente vai se encontrar em lugares diferentes, em posições sociais diferentes, vamos nos encontrar em famílias diferentes, em classes econômicas diferentes, e que isso se aplica perfeitamente à lei de Deus. Pelo contrário, não vem nos dizer que ela se torna, de alguma forma, uma regra não uniforme. Ela é uniforme, sendo que temos que entender isso, que estamos em etapas diferentes da vida. Uns já praticam muito mais o bem do que outros. Uns já se encontram em etapa de desprendimento da matéria muito maior do que outros. E que isso é perfeitamente entendido. E que nós, como seres constituintes deste globo, do universo, de toda essa imensidão que existe, que nós não temos o conhecimento ainda, temos que dar as mãos e nos auxiliar cotidianamente. Esse é o objetivo primário que constitui a missão do homem na Terra. Quando lá é dito que fomos criados simples e ignorantes, com esse caminho de percorrer um caminho da ignorância para a luz, nesse meio tempo nós temos que entender que é extremamente necessário que nós tenhamos a capacidade de nos ajudar, porque os conhecimentos que eu possuo é diferente dos conhecimentos que você aí de casa possui. E quando nós nos juntamos para pensar, para dialogar, para trocar essas experiências, nós vamos pegar uma ideia A, juntar com a ideia B, e a partir daí nós vamos ter uma ideia C. É como um dos filósofos, creio eu que seja, não vou fazer menção para não cometer o grave erro, mas é como uma teoria de um dos filósofos que ele fala sobre esse processo da formação das ideias, do ato de filosofar. É quando alguém apresenta uma tese de uma ideia sobre um determinado tempo, a outra pessoa ela apresenta uma antítese desse mesmo tema, e a partir disso, as duas pessoas nesse diálogo sobre esse tema, cada um apresentou aí seu ponto de vista, elas vão formar uma síntese, que seria aí uma mistura, uma concordância do conhecimento apresentado por ambos. Então, nós temos que entender que essa etapa também constitui um ponto essencial na nossa vida, porque nós não podemos nos tornar pessoas avarentas com o conhecimento, com o que nós sabemos, de queremos guardar para a gente. Aquilo que a gente sabe é nosso dever poder compartilhar com os outros. Toda opinião é válida. Na pergunta, deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Vamos lá. Na pergunta 138, Kardec ele pergunta: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há a infração da lei de Deus? E os espíritos nos respondem: embora necessário, o mal não deixa de ser mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem se torna mais culpado quando o comete, porque melhor o compreende. No livro dos Espíritos mesmo, nós temos um trecho que fala sobre as leis de destruição. E quando nós estudamos essa passagem, nós compreendemos que é um processo necessário na etapa de evolução.
da nossa jornada evolutiva, para que nós possamos aprender com os nossos atos e não voltar a cometê-los. Então, tudo que nós passamos são etapas necessárias. A lei de destruição, ela é uma etapa necessária na nossa jornada evolutiva. Não nos enganemos. Na pergunta 139, Kardec pergunta: o mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocaram? Quais são, nesse caso, os mais culpados? E os espíritos nos respondem: o mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha provocado. É importante nós dizermos aqui que, apesar de não sermos os causadores, a partir do momento que nós nos permitimos entrar nessa posição, nós somos culpados. Nós somos culpados. A diferença é que essa culpa ela é aplicada em graus diferentes. Mas se nós entramos nessa faixa de vibração, nós nos permitimos ser colocados nessa situação, nós possuímos culpa, sim. Na pergunta 640, Kardec pergunta: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E os espíritos, eles nos respondem: é como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é que o aprova e teria praticado, se pudesse ou se tivesse ousado. Esse trecho ele é bastante autoexplicativo. Então, se nós nos aproveitamos do mal que já está praticado, nós somos tão culpados quanto. Não nos enganemos, da mesma forma que nós falamos. Se nós temos uma oportunidade de praticarmos o bem e não praticamos, é um mal que estamos praticando. Então, nós vamos ter que ter isso bem concebido entre nós. O que existe é o bem e o mal. Entre isso, nossas ações ela não podem estar no meio termo. A gente tem que se vigiar muito por conta disso. Eu acho que dá para a gente ler todas as perguntas hoje, interpretar. Pensei que não daria. Ia prometer a vocês uma parte 2, mas não vai ser preciso. Na pergunta 641, Kardec pergunta: o desejo do mal será tão repreensível quanto o próprio mal? E os espíritos, eles nos respondem: depende. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se, porém, faltou apenas na ocasião para isso, o homem é culpado. Ou seja, às vezes, se nós começamos, como foi dito, a praticar o bem, e nós começamos a pôr isso em prática, os pensamentos, eles vão vir, porque estamos suscetíveis a isso. Mas a partir do momento que nós vamos criando esse hábito de de nos vigiar em pensamento, de logo permitirmos que a consciência ela venha chamar reprimenda, e nós percebamos que estamos em mal, e a partir disso façamos esse exercício que vai começar a culminar em raríssimas oportunidades onde esses pensamentos vão vir, nos é cedido aí, como foi dito, um momento em que esse ato de vigiar o pensamento, de mesmo que ele venha, mas a gente logo reprimir e saber com a verdade dentro de nós que ele não é o pensamento correto, isso passa a se tornar uma virtude. Na pergunta 642, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos nos respondem: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver
praticado bem. E é justamente o que a gente falou já. Toda ação nossa que poderia ser tomada para evitar que algo mal acontecesse e nós nos omitimos de praticá-la, e a partir dessa omissão se gerou algo que foi maléfico, maligno a nós mesmos, a alguém, nós aí já estamos, como percebemos, em falta. Ou seja, não basta apenas que nós não façamos, que a gente não faça o mal, porque às vezes a partir da nossa omissão de não fazer o mal, mas a nossa omissão em fazer algo, em prestar um auxílio, ele vai resultar de algo mal. Então é necessário, como disse aqui, que nós pratiquemos o bem no nosso limite. É difícil, óbvio, porque nós estamos aqui justamente para isso, para aprender, para pôr em prática. Quando nós colocamos em prática, nós passamos a iniciar um processo de interiorização. E isso vai se tornando, com o passar do tempo, algo que para a gente às vezes era dificultoso, vai começar a se tornar algo que já é intrínseco ao nosso ser. Mas é preciso prática, é preciso paciência, é preciso vigilância, é preciso estudo do evangelho, da doutrina, enfim, é um caminho que nós temos que percorrer. Não basta apenas a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar. Na pergunta 643, Kardec pergunta: haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E os espíritos nos respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não tiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Aí também nós já vemos outra coisa, outro ponto que já falamos, né? Nós temos essa visão, nós, primeiro de tudo, somos egoístas com nós mesmos, porque às vezes a gente não encontra tempo nem para a gente, né? Que nós sabemos que é um erro. Nós temos que ter um tempo no dia para nós, para a gente parar, para fazer algo que goste, para auxiliar o outro. Nossa vida, ela tem que ser muito bem equilibrada. Nós temos que buscar ter uma vida equilibrada. Nós temos que ter o tempo de trabalho, nós temos que ter o tempo de educação, nós temos que ter o tempo para dar à família, nós temos que ter o tempo para cuidar da gente, para fazer algo que a gente gosta. A gente tem que ter um tempo para parar, para estudar o evangelho, a doutrina. A gente tem que ter um tempo para poder ser útil, buscar caminhos de praticar o bem, de praticar a caridade, como foi o ensinamento do nosso mestre. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio. A gente não pode focar muito em um ponto da vida e esquecer do resto, porque a partir daí vão vir consequências. A gente vai começar a ter problemas de relação familiar, porque a gente não dá devida atenção a isso. Se a gente se foca muito no trabalho, esquece de cuidar da gente, a gente vai começar a ter problemas de saúde por conta disso, porque a gente não para olhar como eu estou no final desse dia exaustivo de trabalho. Então, é importante que a gente busque equilibrar esses pilares da nossa vida. Eles precisam estar em harmonia. Quando eles estão em harmonia, nós estamos em harmonia. Na questão 644, Kardec pergunta: o meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles fonte principal de muitos vícios e crimes? E os espíritos nos respondem: sim, mas ainda há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter mérito da resistência. Ou seja, apesar de nós sabermos que o meio em que estamos imersos, ele influencia muito na nossa vida, nós estamos imersos nele por sabermos que foi uma escolha nossa, é um tipo de prova que nós escolhemos passar para que nós possamos, como diz aqui a resposta dos espíritos, ter o mérito da resistência. Na questão 645, Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase invisível? E os espíritos respondem: arrastamento, sim,
irresistível? Não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É algo até que nós podemos perceber, podemos dizer assim que vemos dentro do nosso seio familiar. Às vezes a gente se pega imerso no seio familiar, que apesar de nós não sermos portadores daquele vício, mas todos os outros são. E às vezes também o somos. E temos que buscar aqui, como diz a resposta, nos trabalhar. Nós sabemos que se torna dificultoso, mas é justamente essa questão de sermos merecedores, de trabalharmos a nós e trabalharmos aos nossos semelhantes, compreendendo isso, compreendemos esse processo que nós estamos passando. E, para finalizar, na questão 646, Kardec pergunta: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? E, em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? E os espíritos nos respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. É uma coisa que, assim, pelo menos eu percebo que a gente bate muito na tecla quando a gente está numa comunidade espírita, que a gente fazer o bem, a gente fazer caridade, às vezes, não é dar o resto, apesar de que é isso que fazemos, né? Às vezes a gente doa o que a gente sabe que não vai nos fazer falta. A gente não tem essa capacidade de pensar, por exemplo, eu vou comprar uma camisa para mim porque eu estou precisando e vou comprar uma camisa para o meu irmão. Tudo que a gente tem, a gente fazer de igual pelo outro, né? Mas é importante a gente perceber isso, que a caridade, apesar de, sendo extremamente sincero, eu não conheço, e se conheço não me lembro alguém que a pratique nesse vamos dizer assim, nesse ponto de ser essa prática de caridade plena, né? De a gente não dar apenas o resto, mas a gente tirar do nosso para dar o outro, que eu creio que ninguém, ou pouquíssimas pessoas, até se a gente for olhar na nossa história da humanidade, o fizeram. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. São pontos que a gente viu nessa noite aqui, que a gente tem que compreender, a gente tem que entender, a gente tem que buscar a prática. Não adianta a gente ficar na teoria, a gente tem que sair, a gente tem que ir em busca da prática, um passo de cada vez. Não adianta também a gente querer dar um passo maior que a perna, um passo maior do que a gente pode e acabar de não desempenhar nossa ação de uma forma tão exitosa. Mas é tudo uma questão de prática. Vai dar tempo, eu trouxe um texto aqui para a gente, para que a gente possa fazer nossa reflexão final. E que nós possamos fazer nessa nossa prece. Mas, de antemão, eu já agradeço mais uma vez a oportunidade que a gente teve de estar aqui mais uma vez. Eu espero que vocês, que o que tenha sido falado possa ser aproveitado e nossos votos sempre de muita paz, muito amor e de comunhão. O nome do texto é Uma Hora Virá. Ele é de um livro que se chama Semeadores da Boa Nova. É um livro de Chico, né? É de Emmanuel, pela mediunidade de Chico. Esse texto está no capítulo 6 e o nome é Uma Hora Virá. Uma hora virá em que a senda terrestre se revelará sobre nova expressão. Hora em que te despedirá de todos os patrimônios que desfrutaste no mundo, em que compreenderás na terra a escola que te serviu generosamente, em que verás no corpo a armadura bendita
a garantir-te o aprendizado, em que reconhecerás no ouro e na posse valioso empréstimo do divino poder, que detiveste a título precário. Ora, em que desejarias ter sido a melhor das criaturas, para que a simpatia dos outros te acalentem a alma inquieta, em que todos os nobres ideais não cumpridos surgirão a teus olhos, perguntando, por que nos esqueceste? Em que a luz da memória te fará lembrar dia por dia, devolvendo-te a plantação do caminho percorrido em forma de colheita. Hora em que o pensamento, por mais célere, não recuperará os minutos perdidos. Em que as mãos, por mais diligentes, não conseguirão retroceder para realizar a tarefa menosprezada, e em que a língua, por mais culta, não conseguirá recuar para refazer as palavras irrefletidas. O aprendiz chega ao dia da aferição de aproveitamento. O operário atinge a ocasião em que será julgado pela obra feita. Alcançarás igualmente a hora inevitável em que cessará tua presença, visível entre os homens, para que a terra te julgue. Vive, assim, de acordo com a simplicidade do amor e com os ditames da verdade, plasmando o bem por onde transites, sem olvidar os tesouros do tempo. De vez que o mal em nosso espírito, ainda mesmo quando esteja liberto da algema física pela graça da morte, será sempre o inferno que não nos permitirá viver nos céus. Então a mensagem da noite é essa, meus irmãos. Tenhamos a certeza de uma coisa, que quando for chegada a nossa hora de passarmos para o lado de lá, não nos será perguntado quantas casas tínhamos, quantos carros, quantas fortunas nós possuíamos. Portanto, saibamos que se nós somos detentores de algum desses, são empréstimos que nos foram cedidos e que nada disso levaremos. Portanto, não busquemos nos apegar, porque ao contrário, quando chegarmos lá, a única coisa que irá importar será: meu filho, o quanto de bem você fez, quantas almas sofredoras, quantas almas famintas, chorosas, quantos irmãos necessitados você estendeu a mão, quantos você envolveu nessa sintonia de amor que o Mestre nos ensinou. É apenas isso que nós vamos levar quando chegar a hora da nossa partida, as nossas boas ações, as nossas boas palavras, os momentos em que percorremos firmes no propósito que o Mestre nos ensinou. Então eu vos convido nesse momento, os que se sentirem à vontade, meus irmãos, a fechar os olhos, a mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, elevarmos nosso pensamento para que nós possamos agradecer. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos nesse estudo, em uma só egrégora de pensamento, de aprendizado, de amor, que nós possamos, Senhor, extrair tudo de melhor que nos foi ofertado nessa noite. Que nós possamos, Senhor, convidar para que se faça morada no nosso lar essa paz, esse amor, esses fluidos salutares que jorram dos laboratórios divinos. Que esses mesmos fluidos, Senhor, não se limitem aos espaços físicos das nossas casas. Que eles possam, Senhor, se expandir, possam se espalhar e visitar os mais remotos cantos desse globo. Que em todo lugar do qual se haja um irmão necessitado, aí, Senhor, essas vibrações estejam presentes para envolvê-los, acolhê-los. Te pedimos pelos nossos irmãos em hospitais, que padecem de doenças. Te pedimos aos nossos irmãos de rua. Te pedimos também aos nossos irmãos dos presídios. Te pedimos também, Senhor, a nós mesmos, para que nunca nos falte a oportunidade da prática do bem, para que nunca nos falte a oportunidade de estender e de nos ser estendido o braço amigo e caridoso. Que nunca nos falte, Senhor, o amor e a certeza
de que caminhamos juntos como uma só grande família. E assim, com a tua permissão, com a permissão do mentor da nossa Casa Moacir, dos nossos irmãos, espíritos amigos, que damos por finalizado mais um estudo na noite de hoje. Muita paz a todos, meus irmãos.